Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade a essa série de pregações Páscoa, Verdadeira Redenção, baseada no livro de Êxodo. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós leremos duas partes desse capítulo, os versículos 1 a 15, depois do 21 a 28. Êxodo capítulo 12. Primeiramente os versículos 1 a 15, depois do 21 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus, santa, inspirada, inerrante. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um animal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Agora lá para o versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nós podemos agora cultuá-lo, aprendendo mais do Senhor. Obrigado porque nós estamos nessa semana que se aproxima de celebração da Páscoa. E obrigado porque através da Tua revelação, da Tua palavra, nós podemos aprender o que isso significa para nós e quão importante foi essa data. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor mandou o Cordeiro que tira o pecado do mundo para morrer em nosso lugar e nos libertar da escravidão do pecado. Pai, eu rogo para que o Senhor traga da Tua salvação nessa noite. Eu rogo para que o Senhor, ó Deus, possa confirmar
da tua salvação nessa noite aqui, ó Pai. Conduza-nos para a honra e glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu creio que dentro do calendário cristão, nós estamos aqui no período, talvez, das datas mais importantes que um cristão celebra. A gente pode pegar essas duas principais aí, que é Páscoa e Natal. Nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E hoje, especialmente, comemora-se o Domingo de Ramos. Nós não temos muito esse costume, né, de celebrar o Domingo de Ramos, mas nós lembramos o que foi isso, porque foi um evento muito importante para Jesus, para os discípulos e para o povo dele, e isso segue para nós. Só para lembrar vocês o que foi esse Domingo de Ramos. Foi uma semana que antecedeu a Páscoa, em que Jesus entrou na cidade montado numa jumentinha, e as pessoas ali com folhas de palmeiras cantavam e diziam, gritavam, e colocavam essas folhas e roupas sobre o caminho, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ali Cristo, diante do seu povo, diante de alguns curiosos, ele é proclamado rei, mas só que era um reino diferente. Nós cantamos sobre isso aqui, vem reinar em mim, mas que reinado é esse? Que Jesus, nesse momento em que ele entra na cidade com folhas e o povo clamando e dizendo isso, Hosana, bendito esse que vem, mas eles esperavam um rei que os libertasse da opressão de Israel e de todos os reinos. Mas Jesus vem mostrar que tipo de rei é ele. Não é esse rei que chegou em pompa. Ele poderia muito bem ter chegado numa cavalaria e tantas coisas grandes, mas ele chegou num jumentinho, assim como foi o seu nascimento, de forma humilde. Mas agora ele mostra o poder do reino dele, quando ele vence a morte na sua ressurreição. Mas é interessante que esse momento, esse Domingo de Ramos, ele antecede exatamente, uma semana antes da celebração da Páscoa, quando Jesus e os seus discípulos, um pouco antes, estão na festa, celebrando uma grande festa, essa que realmente era uma grande festa para o povo de Deus, era uma das poucas festas, talvez a única, em que esse povo de todo Israel se reunia junto para adorar e celebrar. Era uma festa muito grande, era uma semana de celebração, e esse povo fazia o que crente gosta muito de fazer, comia. E eles tinham um grande banquete, e Páscoa era isso, era um grande banquete, como a gente vai ver aqui, a gente leu aqui nesse texto, e esse povo celebrando agora, depois de Jesus anunciar a sua morte, ele fala, olha, eu vou deixar algo aqui para vocês como memorial, porque vocês vão sempre lembrar do que eu vou fazer por vocês. Mas essa festa que Jesus estava celebrando, em que ele institui a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é a Páscoa. Mas o que é essa Páscoa que Jesus estava celebrando? Será que ela tem a ver alguma coisa, ou está relacionada com algo que nós celebramos hoje? E é justamente esse meu intuito, meu objetivo aqui nessa noite, mostrar para vocês como que Deus instituiu a Páscoa e o que ela significa para nós. Eu sei que isso é muito claro, a gente sempre fala, olha, Páscoa não é coelhinho nem chocolate. E apesar de achar que isso é uma época boa, apesar do preço, né, ser exorbitante, a gente às vezes não dá nem conta de comprar um ovo de chocolate, tão caro que é. Mas isso é cultural, né? Quer comprar um ovo de chocolate, compra, come, mas eu sei que é claro na nossa ideia o que significa isso. Mas eu quero te mostrar hoje de onde que isso veio, de onde que essa celebração surgiu e por que Deus instituiu essa como sendo uma semana de celebração e de festa no meio do seu povo. Então, olhando aqui para o nosso texto, só quero te relembrar a questão do Êxodo, o livro do Êxodo, como que isso aconteceu? Nós estamos falando de um capítulo anterior, quando Gênesis termina mostrando a história de José do Egito. E eu creio que você vai lembrar desse personagem, que ele foi vendido pelos irmãos, foi levado escravo, e aí tem uma reviravolta, Deus usa esse homem, e agora ele é o segundo no reino, de todo o reino egípcio. Então o povo e todo o resto do mundo está sofrendo com uma fome, está sofrendo com seca, um momento de muita escassez. Então o povo de Israel, que não eram muitas pessoas, eles se dirigem para o Egito, e Deus cuida desse povo, porque José está ali, e Deus cuida e preserva do seu povo. Só que o tempo passa, e o relato bíblico diz que surgiu um outro rei, um outro imperador, que não se lembrava quem era José.
porque José tinha muito prestígio. Ele morre, passa o tempo, então levanta-se um novo rei que não tinha ideia de quem era José, e muito menos do carinho que ele tinha, que esse rei tinha pelo povo de Israel. Só que o texto bíblico continua dizendo que o povo de Israel começava a se multiplicar, e esse povo crescia muito, crescia mais do que qualquer outro povo, e eles se multiplicavam. E aí esse povo do Egito falou: opa, peraí, quem que é esse povo que está crescendo aqui no nosso meio, se multiplicando? Eles adoram um Deus diferente dos nossos, que história é essa? E eles começaram a perceber que essa história não estava sendo boa para o Egito, não. Mas o texto bíblico diz que eles cresciam mais e mais. Então o que o povo do Egito fez? Escravizou o povo de Israel. E cada vez mais eles tornavam a vida do povo de Israel penosa. E qual era o trabalho deles? Fabricar tijolo. Esse era o ponto, fabricar tijolo. E aí então vem essa história do Êxodo, quando o faraó fica sabendo que esse povo estava crescendo demais, falou: vamos fazer o seguinte. Avisou para as mulheres, as parteiras do Egito, falou assim: olha, vocês vão fazer o parto dessas mulheres, cresce demais, vocês vão matar todo menino que nascer, todo homem vocês vão matar, porque esses homens podem virar guerreiros de Israel e vão tomar conta do Egito, então vocês vão matar. E Deus, de maneira sobrenatural, grandiosa, preserva a vida do seu povo, de um homem especial, Moisés. Moisés cresce no palácio, tem toda uma história. Quando Deus o chama, ele tem que sair fugido, porque mata um egípcio, até que Deus o chama de novo. Deus se lembra da sua aliança e fala: olha, meu povo lá está no cativeiro, escravo, e eu vou libertar o meu povo. Falei: Moisés, vai lá com Arão, vocês vão falar com Faraó, e Faraó vai libertar o meu povo. Então tem toda uma história que Moisés fala: mas eu vou falar com o Faraó. Ele fala: é você mesmo, mas você não vai no seu poder não, você vai no nome do Eu Sou, o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que vai libertar esse povo é meu, e eles vão reconhecer e entender quem sou eu. E aí nós vimos no domingo passado exatamente Deus se revelando como Eu Sou, o Todo-Poderoso, o grande, Criador de todas as coisas. É esse Deus soberano que guia o seu povo, que agora se revela. Então, como que Deus faz para libertar o seu povo? Vem a história muito conhecida das 10 pragas. Deus então manda as pragas, Faraó com o coração endurecido, e agora de uma vez por todas ele vai libertar o seu povo através da 10ª praga. E ele anuncia o que é: a morte de todo primogênito, todo primeiro filho mais velho vai morrer. Mas o interessante é que em todas as pragas que tinham ocorrido no Egito, os israelitas não precisavam fazer absolutamente nada, e Deus os livrava. Mandava gafanhoto, detonava toda a plantação, a do povo de Deus permanecia intacta. Deus mandou a água virar sangue, e o povo de Deus permanecia intacto. Mandou rã, mandou piolho, mandou morte de animais, e o povo de Israel sempre preservado com toda a sua propriedade. Mas agora, de uma maneira diferente, Deus anuncia uma última praga. Falou: agora, depois dessa, vocês serão libertos, mas vocês não vão ficar só assistindo não. Tem algo que eu quero que vocês façam, porque isso que representa algo grande para mim. E é exatamente isso que esse texto nos mostra. Mas antes de nós entrarmos nesse texto exatamente, eu queria que a gente pudesse responder 2 perguntas. A primeira delas é: quem precisa da libertação? Quem é que precisa da libertação? E a resposta é: as pessoas que precisam de salvação são escravas. E presta atenção que, de forma muito literal, nós estamos falando de um povo que era escravo. Eles já estavam lá cerca, e o capítulo 3 vai mostrar para nós que eles já eram escravos durante 430 anos. Perceba aqui que nós estamos falando de talvez 3 ou 4 gerações de gente que era escrava no Egito. Menino novo olhava para o seu pai, que já era escravo, olhava para o seu avô, também era escravo, que nasceu no Egito, e talvez o seu bisavô não conhece nenhuma outra história, a não ser que eles nasceram escravos no Egito. Então perceba que quem precisava ser liberto era um povo que era escravo. Só que isso aqui tem uma analogia muito grande com o restante da Bíblia e com todos nós, porque quem precisa de libertação é um povo que é escravo.
assim como eu e você um dia fomos, e talvez tenha gente aqui que ainda é escravo. Mas o que a Bíblia diz para nós a respeito disso? Perceba esse texto aí, João capítulo 8, versículos 32 e 34. E conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Isso aqui é Jesus conversando com alguns judeus. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E que história é essa que nós estamos falando aqui de escravidão? A Bíblia é muito clara a falar para nós que ninguém pode servir a dois senhores, e esses senhores é uma maneira muito clara que ele está falando a respeito do dinheiro, mas é específico ali falando sobre o dinheiro, mas ou você serve a Deus e é escravo dele, ou você serve a qualquer outra coisa e é escravo dessas coisas. Se ainda você não foi liberto desse império das trevas, você ainda é escravo de Satanás. Porque não existe nenhum outro meio, nenhum outro termo, nenhuma outra condição que nós podemos pensar a não ser escravo e servo de Deus, ou ser escravo de Satanás. Mas talvez você possa estar pensando: que história é essa de eu ser escravo de Satanás? Eu não tenho corrente, ninguém vive me açoitando, eu não sinto peso pelas coisas que eu faço. Olha só para a minha vida, pelo contrário, eu vivo super bem, não tenho problema nenhum de consciência. Como é que você vai falar que eu sou escravo? Mesmo que talvez você não perceba, mas você ainda é escravo de você mesmo. A gente pode pensar nisso daqui, por mais que você não se veja acorrentado e aprisionado, é a ideia que Agostinho vem trazer para nós, que aquele que ainda é escravo do pecado, ele não tem a condição de não pecar, porque isso faz parte da sua natureza. E essa história começou lá no Éden, que eu vou relembrar daqui a pouco. E só para tornar isso mais claro, eu quero contar uma história para vocês, que diz, de uma mãe que fez ali uma geleia de morango, e era uma geleia muito boa, e o filho dela gostava demais de geleia de morango. Só que ela guardou no armário lá em cima e disse: olha, enquanto eu não voltar, ela tinha que sair, falei: enquanto eu não voltar, você não coma dessa geleia, combinado? Combinado. Essa mãe saiu. Quando ela volta, ela olha para aquele menino e pergunta: filho, você comeu da geleia que eu falei para você não comer? Ela falou: não, mãe, não comi. E abaixou a cabeça. Pela segunda vez, aquela mãe pergunta: filho, você comeu da geleia que eu falei para você não comer? Ele abaixa a cabeça mais um pouco e fala: não, mãe, eu não comi. Pela terceira vez, aquela mãe pergunta: filho, você comeu da geleia que eu falei para você não comer? Ele já entristecido com aquela história, ele abaixa a cabeça e vê uma mancha de geleia na sua camisa. E essa é mais ou menos a história que nós temos de ser escravo do pecado. Por mais que você negue e por mais que você não perceba, a mancha está aí. Por mais que você não queira reconhecer, a mancha está aí. E quando nós olhamos para toda a história bíblica, como eu disse para vocês, isso começou lá com Adão. Isso começou lá com os nossos pais, quando Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas. Mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, enganados por Satanás, resolveram desobedecer ao Senhor. E agora, por causa do pecado, entrou essa mancha em toda a humanidade. Sem exceção, em toda a humanidade. E assim nós somos feitos escravos do pecado, escravos de Satanás. Então quem precisa de libertação? Todo mundo que é escravo. Segunda pergunta que nós temos aí: qual a consequência de permanecer na escravidão? Resposta: a penalidade por rejeitar o meio da salvação de Deus é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é então a consequência de se permanecer no pecado? Morte. Foi o que aconteceu lá no Éden, morte, separação de Deus, certo? E por causa disso eles começaram a experimentar morte física, mas a pior de todas, agora estão separados de Deus, por causa do pecado e por causa dessa escravidão. Não tem como ter não outra consequência, porque nós estamos falando de um Deus justo, e para nós entendermos exatamente por que a morte, nós precisamos entender quem é o nosso Deus, porque talvez você esteja pensando aí, gente, como é que pode um Deus desse matar tanta gente? E nós estamos falando aqui talvez que, poxa, se tivesse matado o filho do faraó, até entenderia, porque lembra que eu falei para vocês que faraó mandou matar todos os primogênitos, todos os homens e meninos que nascessem do povo de Israel? Poxa vida, né? Esse aí também não é possível. Talvez se matasse o filho, mas matar o filho de todos os egípcios, todo o primogênito. Quando a gente conhece mais quem é o nosso Deus, talvez fique um pouco mais claro a gente entender essa história de morte e consequência e salário do pecado. A consequência do pecado é a morte. Gente, o que nós fizemos aqui no início e fazemos todo o início de culto? Nós oramos pedindo perdão dos pecados, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, justo, que não tolera pecado. Esse é um Deus que é poderoso, que conhece, sonda mente e coração. É aquele Deus que o salmista vai dizer: se eu subo do mais alto dos montes, se eu me escondo no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. É diante desse Deus que a gente está lidando aqui nessa noite. E por mais que você pense em pesar na balança os seus bons atos, vamos pensar numa coisa aqui. Pensa nos 10 mandamentos. Você consegue cumpri-los? Porque essa é a lei de Deus. Não, mas 10 também é brincadeira, né? Vamos pensar em 2. Como Deus resumiu os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Só esses 2 você tem conseguido cumprir? Se não, consequência de estar diante de um Deus que é santo não pode ser outra senão a morte. E é por isso que houve essa morte, essa matança dos primogênitos no meio daquele povo, porque não existe nenhum outro caminho a não ser estar diante desse Deus santo e me ver incapacitado, escravo de pecado, a não ser entender o meu destino, que é morte, por causa desse Deus. Só que essa história não acaba, pelo contrário, a história ela muda, porque agora, diante dessa situação, qual é a solução em que o próprio Deus providencia para o seu povo? A provisão para os meios de salvação de Deus é o sangue de um sacrifício aceitável. E aí nós temos 3 partes que nós percebemos aqui na nossa leitura. O primeiro deles é o cordeiro. Segundo, são ervas amargas que faziam parte desse banquete que eles deveriam celebrar. E por fim, pães ázimos ou asmos. As 2 escritas aí são corretas, pães ázimos ou asmos. E nós vamos tentar percorrer rapidamente aqui cada um deles. Em primeiro lugar, o cordeiro tem algumas características. Não era simplesmente matar um cordeiro qualquer ali e vamos comer. Mas olha só, esse cordeiro precisava ser suficiente para cada pessoa. Versículo 4 nos disse isso: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Esse cordeiro que foi morto, isso aqui é muito claro, porque ele faz alusão e a comparação aqui é com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que nós começamos a ler aquele texto aqui na nossa introdução, porque o próprio João reconheceu isso, porque Cristo era o Cordeiro de Deus. Isso aqui está completamente relacionado, e essa história do Cordeiro de Deus trazendo libertação, ela não tem a ver com família, ela não tem a ver com uma denominação, ela não tem a ver com o domingo estar assentado aqui, mas tem a ver com você, pessoalmente, se alimentar desse Cristo, desse Cordeiro. Não importa se a sua família já vem de décadas de
tanto tempo na igreja, às vezes sua família fundou essa igreja, às vezes, mas meu tio é pastor, meu pai. Se você não se apropriar desse cordeiro, não há libertação. Mas também precisava ser um macho sem defeito. Pergunta bem fácil: a quem esse texto está fazendo referência? Ao macho sem defeito? Pode falar mais alto. É Jesus. Essa história de ser um cordeiro macho sem defeito, por que Deus colocou isso? Porque um homem, muito tempo depois, sem defeito, seria também sacrificado, apontando claramente para quem é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas também ele deveria ser selecionado, mas não sacrificado. O versículo 6 vai mostrar isso aqui para nós. Olha, vocês vão selecionar em tal dia, mas ele só vai morrer em outro dia. E aqui talvez seja uma referência que pode indicar que Cristo já foi manifesta essa ideia de que ele seria o Cordeiro de Deus para salvar a humanidade desde a eternidade. Não foi assim: Jesus, vem cá, nós estamos com um problema aqui na terra, a história deu errado, vem cá que nós estamos precisando de alguém aqui, vai lá Jesus. Não foi isso não. Desde a eternidade, Cristo já foi escolhido para ser o Salvador. Aquela história do Éden que deu errado, não pegou Deus de surpresa não. Aquilo já estava nos planos dele, para que Jesus, Filho de Deus, fosse manifesto entre nós, como o Cordeiro perfeito. Mas também ele deveria ser assado, passado pelo fogo. Aqui provavelmente uma referência de que Deus passou pelo fogo da ira de Deus, tomando sobre si as nossas iniquidades, a nossa culpa, o nosso pecado. E Cristo, sendo inocente, perfeito, teve que pagar pelo que eu e você fizemos. Mas também tem a história de ervas amargas, para que eles sempre se lembrassem quão pesado foi o Egito. E olha só tanto que durou isso, porque eles foram libertos, estava diante de um mar. E aí o que eles fizeram? Faraó, Deus, o Senhor tirou a gente daquele Egito lá só para matar a gente aqui, né? A gente estava bem lá. 430 anos de escravidão. Deus, lá estava bem, lá pelo menos a gente tinha que comer. E agora que nós estamos no meio do deserto, vamos morrer aqui, não tem. Mas toda vez que esse povo participava dessa festa, eles se lembravam quão amarga foi a escravidão diante daquele povo egípcio. Mas também eles tinham pães asmos, que era sem fermento. E não é essa história de fermento que nós temos hoje mais moderna, onde levedura e tal, você coloca uma massa e ela leveda e cresce. Não era exatamente esse ponto não. Mas o que ele coloca aqui de pães asmos, pão sem fermento, era um pão puro, sem impureza nenhuma. Era simplesmente um pão que eles comeriam, que ele não teria tempo de crescer e fazer toda aquela história. Mas falou: gente, estejam prontos para vocês irem embora, mas antes, lembre-se que isso aqui é pão puro, lembrando a santidade que o povo precisa ter. Essas são algumas referências que nós temos aqui a respeito de tudo isso. Mas como que essa história é aplicada diante de nós? Não basta você conhecer, não basta você entender que essa festa de Páscoa não tem a ver com coelho e ovo de Páscoa, de chocolate. Mas esse povo obedeceu, porque no finalzinho do trecho que nós lemos, diz que esse povo, quando Moisés e Arão falam com eles, eles decidiram e fizeram. Eles fizeram. E não é só a história de falar: ô Moisés, a gente respeita muito aqui, Arão também, bacana, viu? A história é muito joia. Mas nós não vamos passar sangue nenhum em porta não. Se eles não tivessem feito isso, teriam morrido do mesmo jeito, porque foi o Deus imutável que falou isso para eles. É um Deus que não muda, é um Deus todo poderoso. E eles obedeceram. Então, meus irmãos, nós obedecemos ao nosso Deus, não porque nós queremos ser libertos, mas porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado, através de Jesus Cristo. Por isso que nós obedecemos. É por isso que esse povo obedeceu. Não foi para ser liberto, mas porque a libertação já tinha sido providenciada. Deus falou para eles: se prepara, porque agora a gente vai embora. Vocês vão para a terra que eu prometi para vocês, que mana leite e mel.
Estou tirando vocês da escravidão e agora a perspectiva de vocês é da nova Canaã, nova terra, esse lugar onde eu separei para vocês como meu povo. E é por isso que esse povo obedeceu. Nós não estamos aqui simplesmente obedecendo para que Deus olhe para nós com carinho e no dia do juízo possa olhar para você e falar: está vendo, Deus, eu fui bonzinho lá, eu até fui na igreja, cantava com aquele povo. Se não for pelo sangue do Cordeiro, quando o dia do juízo chegar, você já sabe o destino. Mas através disso, Deus providenciou o meio para nos libertar desse império das trevas. É somente Jesus Cristo. E sabe o que você precisa fazer para isso? Crer. Somente crer. E agora, com uma vida transformada, é obedecer. O diferencial em toda essa história não foi simplesmente o cordeiro, não foi comer ervas, não foi a obediência, mas foi o sangue passado na porta. É o sangue de Jesus diante de você. Para a gente concluir, olha só que bela essa história que a Bíblia traz para nós. A pergunta do Antigo Testamento era: onde está o Cordeiro? E eu quero te lembrar que pergunta foi essa. Quando Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão, Ele disse: eu vou fazer você uma grande nação. E lembra que ele foi pai já velhinho? Deu Isaac. O que Deus pediu para Abraão quando Isaac já era um pouquinho grande? Sobe no monte, você vai sacrificar o seu filho. Abraão foi. No meio do caminho, Isaac faz uma pergunta para ele: pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde para ele: Deus proverá. Deus proverá. E vem a resposta do Novo Testamento: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro de Deus se manifestou em carne, se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou. Sabe para quê? O nosso clamor por toda a eternidade será: digno é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículos 12 a 14. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. Os anciãos prostraram-se e adoraram. Sabe quem que você vai ver quando você partir dessa vida aqui para a eternidade? Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. É por causa dessa história que a gente se emociona, como a Bia disse aqui, eu me emociono, porque é por causa de Jesus, é por causa dessa história, é por causa disso aqui, desse meio que Deus providenciou a nossa libertação, que nós entendemos que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há esperança de vida eterna, de que em toda a eternidade nós vamos clamar isso ao Cordeiro que está sentado ao lado do trono, a Ele a honra para todo sempre. É esse Jesus que nós celebramos durante toda a Páscoa. É esse Jesus. Agora, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? O que fazer? Primeiro, que Cristo é nosso refúgio no dia da ira. Lembre-se que aquele povo egípcio estava passando por um momento de julgamento. Deus julgou. Deus, quando a gente olha para o começo de Êxodo, Ele fala: eu vi o sofrimento do meu povo e agora eu vou pesar a minha mão. Mas em Cristo há refúgio nesse dia da ira. Mas não só isso, não vai ser só naquele dia, porque o texto que nós lemos diz: olha, o dia que esse anjo estiver passando, o Senhor estiver passando e o destruidor estiver passando, não saiam da casa de vocês, porque eu, o Senhor, que providencia o meio de salvação. Você não precisa fazer nada. Tem hora que a gente precisa simplesmente se acalmar, a gente precisa parar para entender que história é essa.
porque Ele é o nosso refúgio. Segundo, que todos nós clamamos por liberdade, por libertação. Se você ainda não teve consciência a respeito da sua escravidão, a minha oração e o meu desejo é para que o Santo Espírito, é só por Ele, que Ele abra os olhos do seu coração para que você possa enxergar essa mancha que está no seu coração e que precisa te libertar desse império das trevas. Todos nós clamamos por liberdade. Alguns acham que liberdade é simplesmente aproveitar a vida da melhor maneira e fazer o que quiser, o que dá na sua cabeça. Mas liberdade é poder servir um Deus que livra da escravidão. Quarto lugar, meu irmão, esse Deus não te abandona. Lembra que esse povo passou 430 anos no deserto, sofrendo. O faraó pesou a mão sobre esse povo. Mas esse Deus que libertou é o mesmo Deus que disse uma vez para Josué, e fala para o seu povo: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. E por mais que você esteja vivendo esse tempo de deserto, de dificuldade, por mais que as notícias não estejam boas na sua vida e está um caos, é esse Deus que está agindo, esse Deus que não está em silêncio não. E esses dias, eu conversando com uma pessoa, e ela disse: olha, eu acho que eu não creio mais em Deus. Eu falei: mas por quê? De onde você chegou a essa conclusão? Eu falei: porque eu orei, pedi a Deus para livrar nossa família de algo que a gente está vivendo aqui, e Deus não livrou. Eu acho que Ele não fala, esse Deus nem existe. Eu falei: por que você não pensa de uma maneira diferente? Por que você acha que esse Deus não está agindo na sua vida agora, ao invés de simplesmente achar que Ele não existe ou está calado? Meu irmão, Deus está agindo na sua vida, talvez não da maneira que você quer, mas esse Deus está agindo na sua vida. Confia, confia. E por fim, esteja pronto para a sua partida. Lembra que esse povo precisou comer rapidamente? Fala: cinge o cinto, aperta a sandália, porque nós estamos de partida. Esteja pronto, porque ninguém aqui sabe a sua hora. Você não sabe a sua hora. A gente não sabe nem se vai chegar em casa hoje. Esteja pronto para encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente fica tão ligado com essas coisas aqui do mundo, às vezes a gente busca tantas coisas, tanto crescimento, tanto conforto, tantas coisas, que a gente se esquece que nós estamos aqui de passagem. A gente é forasteiro nisso daqui. É exatamente essa linguagem, quando Paulo vai usar, Jesus fala sobre isso, quando Ele habitou entre nós, é a ideia de que Ele montou um tabernáculo, uma barraca, e você não mora em barraca pro resto da sua vida, você só acampa e vai embora. Então esteja pronto para encontrar com o seu Salvador. Não fica ligado nessas coisas aqui não, se desprende disso daqui e pensa no que está reservado para você na eternidade. Mas essa esperança só é possível através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
estás presente a me secar todo o tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu desceu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me guia. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu desceu, nada irá me separar. Você aprendeu? Pode cantar comigo? Prostro-me diante da cruz, pelo sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Talvez você está aqui nessa noite e o Santo Espírito de Deus abriu os seus olhos e você se percebeu como um escravo. Escravo do pecado, escravo de si mesmo. E eu quero orar por você. Entregue sua vida ao Senhor, renda-se, para que você também tenha essa esperança de poder passar a eternidade juntamente com esse Cristo, que nos liberta desse império das trevas e nos dá uma nova vida, uma nova esperança.
Mas eu também quero orar por você que talvez está faltando confiança no meio dessa jornada. Olha para o Senhor. Lembra que isso aqui vai passar. Foi o Eu Sou que prometeu isso. Lembra disso. Fortalece a sua fé. Olha para o Senhor e vive para Ele. Está com dificuldade de viver para o Senhor? Assume um compromisso com Ele. Fala, Deus, eu entendo o que o Senhor fez. O Senhor mandou o teu único filho Jesus, o único filho, para morrer na cruz. Às vezes a gente se compadece dos filhos mais velhos de um egípcio. A gente teme por isso, mas a gente deixa de olhar para um Deus que mandou o seu único filho para nos dar esperança. Vive para Ele. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus Santo, obrigado, ó Pai. Obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque diante dessa grande festa, desse memorial da Páscoa, nós somos relembrados daquilo que o Senhor fez pelo Seu povo, libertando. Pai, obrigado porque antes um povo escravizado agora tem a liberdade de poder servi-lo. Pai, eu rogo para que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito traga salvação ao nosso meio. Se alguém aqui ainda não tinha pensado sobre essas coisas, ó Deus, não se via como um pecador, que o Senhor possa libertá-lo desse império das trevas, traga luz, traga esperança, que o sangue de Jesus, esse sangue do Cordeiro, seja vertido sobre a vida desses que estão aqui, ó Pai, e a cada um que já creu nessa verdade, que o Senhor os fortaleça. Pai, nós estamos a caminho para encontrar o Senhor e passarmos a eternidade contigo. Nos ajude, ó Pai, a manter os nossos olhos firmes em Ti, e não nessas circunstâncias, e não nas coisas que têm acontecido, e não nas belezas e tudo que tem acontecido aqui, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor por isso, mas eu quero rogar ao Senhor para que nos ajude a manter o olho em Ti, porque a gente está indo para essa terra que emana leite e mel, que é a Tua santa presença. Sê com cada um aqui, ó Pai. Nós oramos assim, confiados naquele que é o Cordeiro do Senhor, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, que subiu aos céus e vai voltar para nos buscar, o Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.